Olá pessoal, vamos dar início então à resolução dos nossos exercícios, começando aí com o exercício de número 1, que tem como intuito escrever um algoritmo que imprima todos os números inteiros de menos 20 a 20 em linha, tá? Com um espaço duplo entre os números. Primeira dica que eu deixo para quem está aprendendo. Primeiro, leia o exercício, 1, 2, 3 vezes se for possível, para que a gente possa observar e pegar todas as nuances do nosso exercício. Então, o que eu tenho que fazer nesse primeiro exercício? Eu tenho que imprimir. Se eu vou imprimir, a gente já sabe que vamos utilizar o escreva, tá? E se eu quisesse ler, professora, a gente utilizar o leia. Então, a gente tem esses dois. Nesse caso, já sei que eu vou usar pelo menos um escreva no meu algoritmo. Todos os números inteiros de menos 20 a 20. Se eu vou repetir várias vezes, eu já sei que eu vou estudar e vou escrever uma estrutura de repetição, tá? Então, a gente viu lá as principais estruturas de repetição, que é o para faça, o enquanto faça e o repita até. Vou escrever, então, esses números na mesma linha e vou usar um espaço duplo entre os números. Então, basicamente, 2 enters, né? Antes de nós começarmos, a gente precisa saber o que é um número inteiro. Um número inteiro, então, são números positivos e negativos que não apresentam parte decimal e mais o zero. Então, não posso me esquecer do zero. Se a gente fosse usar um exemplo, o que a gente faria? A gente teria que mostrar, então, nesse caso, tá? Eu estou pegando aqui o intervalo entre menos 5 e 5. Se fosse de menos 20 a 20, bastaria substituir e escrever todos os números, tá? A fim hipotético, então, vou usar um intervalo um pouco menor, de menos 5 a 5. Vou mostrar o que na tela para o usuário? O menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Não esquecendo aí que o exercício está nos pedindo um espaço duplo entre os números. Vamos ver então como que fica a resolução desse algoritmo? Eu vou estar utilizando a plataforma Visual G, porque eu tenho um pouco mais de familiaridade com ela, mas vocês podem estar utilizando o Portugal, conforme foi sugerido aí na disciplina. Primeira coisa que eu preciso ter em mente, eu preciso criar uma variável chamada variável contador, tá? Então, eu vou dar um nome para ela, eu vou dar o nome de i, tá? I, 2 pontos, inteiro. Então, estou definindo um tipo para ela, tá? A gente já sabe que como a gente vai trabalhar com números inteiros, e nesse caso aqui, a gente vai iterar, já vou explicar logo em seguida por que a gente vai iterar, a gente vai usar uma variável inteira. Primeira coisa, nós já sabemos que vamos precisar da estrutura de repetição, porque a gente quer mostrar do menos 20 até o 20. Então, vou ter uma repetição aí, né, nesse intervalo. Vou começar com a estrutura para faça. Então, vamos lá. Para i de quanto, pessoal? De menos 20. Porque esse é o meu intervalo inicial, certo? Então, aqui a primeira parte do i sempre é o ponto de início. Então, esse meu início começa em menos 20. E vai até quanto? Até 20. Faça. Antes que eu já esqueça, já vou colocar aqui o fim para, tá? Vou finalizar o para. Depois eu vou dar 2 espaços e eu vou escrever para o usuário qual que é a solicitação do meu exercício. Então, eu vou escreva o i. Por que é i, professora? Lembra que eu falei que nós usamos sempre uma variável contador? Então, esse i, ele vai contando, tá? Então, ele vai começar aí, na primeira iteração, ele vai ser menos 20. Depois, quando ele escrever na tela e encontrar o fim para, ele volta, porque ele ainda não vai encerrar aqui no fim para, porque ele não preencheu a condição final dele, que é chegar até 20. Depois, ele vai ser menos 19, ele escreve o menos 19 e volta. Depois, menos 18 e volta. Menos 17, volta. Menos 16, até ele atingir a condição 21, no caso. Porque quando ele for 20, até 20, né? Então, quando ele for 20, ele ainda vai escrever na tela. Então, eu vou escrever o i. Só porque o que o exercício pedia para nós? Que quando eu escrevesse na tela, eu mostrasse ainda um espaço duplo. Como que eu faço espaço duplo? Dou 2 enters e basta agora eu salvar esse meu pseudo-algoritmo. Então, vou salvar aqui como exe1. Salvei e vou dar um F9 para ver se ele preencheu os nossos requisitos. Pronto, ele executou.
Se nós olharmos aqui embaixo na tela, para ficar mais fácil a nossa visualização, já que nós estamos mostrando N números, a gente está variando então do menos 20 até o 20, incluindo o zero. Então é dessa forma que a gente vai começar aí a resolução dos